Pronto, já está sendo gravado. Então, semana passada nós adentramos esse assunto pecado e eu tinha alertado que até então a gente viu o que era cosmovisão, a visão de mundo que cada pessoa tem, né, da própria realidade em que ela vive. Nós vimos as diversas visões de mundo que existem hoje, e cada uma tentando explicar, né, da onde que a gente veio, para onde a gente está indo, para que a gente existe, por que as coisas são como são, e cada um tentando dar uma resposta. São livros, palestras, nas redes sociais, cada um com a sua opinião, todo mundo é doutor em tudo, né? E aí nós partimos para a voz da Escritura. Nesse mar de vozes que existem, nós paramos e falamos assim: vamos ver o que a Escritura Sagrada, a voz de Deus, diz sobre esses assuntos. Aí nós vimos o que a palavra diz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos o que Jesus diz sobre a palavra. Então a gente vê essa concomitância, né, entre Cristo e a palavra é Cristo. Porque Cristo é a palavra encarnada. Ele é o dono da Escritura. Ele estava no Gênesis registrando os eventos, e por meio dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E a gente foi desmontando esta visão moderna, né? E que infelizmente até muitas igrejas evangélicas têm, de que o Antigo Testamento já passou, que hoje é só o Novo Testamento, e a gente vê que a palavra de Deus é uma só. E o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é a base do Novo Testamento. E aí nós vimos também o ser de Deus, a pessoa de Deus, quem é essa trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos aqui que é outro assunto também, né? Que todo mundo tem uma opinião para dar sobre Deus. Mas ninguém quer parar e escutar o próprio Deus dizer dele mesmo quem ele é, o que ele faz, as suas promessas, e todo mundo fica prometendo e dizendo e sem conhecimento de causa. E nós adentramos na aula passada, e eu alertei isso, eu falei: gente, a partir de agora a coisa complica um pouco. Por quê? Porque a gente estava falando até então de um terceiro, que era Deus, que era a sua palavra, e falando coisas maravilhosas dele, né? A maravilha do ser divino e aquilo que Deus faz por nós, as promessas que ele tem, isso é muito gostoso. Só que semana passada nós entramos naquilo que Deus diz sobre nós, e não é um negócio muito bonito, não. E nós vimos ali o que é o pecado, a nossa responsabilidade como seres que são a imagem e semelhança de Deus. E sendo imagem e semelhança de Deus, nós somos superiores aos anjos, porque nem os anjos são imagem e semelhança de Deus. Somos nós, os homens, a coroa da criação. O salmista, no Salmo 8, ele diz: nós só não éramos Deus, um pouco menores do que Deus. E nós demos as costas para isso. A gente abandonou em comparação aos anjos, que abandonaram a sua residência original, como Judas registra na sua carta. Nós fizemos a mesma coisa. Mas aos anjos Deus consumou um juízo. Deus não providenciou redenção para anjos, mas para a descendência de Abraão, para a nossa carne, ele providenciou redenção. E até aqui, como a gente está vendo na tela aí, né? Nós vimos semana passada, nós não precisamos de mais educação, mais saúde, mais segurança, nós precisamos de vida. É o que Jesus fala com Nicodemos, né? Nicodemos, um erudito ali no João capítulo 3. Senhor, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém que não seja de Deus pode fazer estes sinais que o Senhor está fazendo e tal e tal. E Nicodemos, um conhecedor da lei e tudo, né? E Jesus vira para Nicodemos e fala assim: ô Nicodemos, o negócio é o seguinte, você precisa nascer de novo. É simplesmente isso. A profundidade do que Jesus fala ali explica. Numa época que nós vivemos hoje, né, uma época do materialismo, do existencialismo, que são as filosofias do mundo aí, né? E que o homem, o ser humano busca
a sua felicidade, a sua redenção aqui nas coisas da terra, a mensagem de Jesus Cristo continua a mesma. Vos é necessário ser nascidos do alto. Então não é mais educação, não é mais saúde, não é mais segurança que vai mudar o homem. Senão não tinha milionários aí, crápulas, canalhas, não tinha criminoso com graduação, com pós-doutorado, e a gente vê que tem. Simples assim, é um fato, é ululante, né? Está patente às nossas vistas. Pecado, o mundo hoje também tenta dizer, né, que o pecado é a fome que está por aí, é a opressão, que o pecado são as mazelas da sociedade. Não, isso são só consequências do pecado. O pecado, o apóstolo João diz na primeira carta dele, o pecado é a transgressão da lei de Deus, ponto final. Deus estabelece a sua lei. Nós vimos semana passada sobre leis naturais e leis espirituais, né? Quem esteve conosco aí ouviu o vídeo gravado, né? Existe uma série de leis naturais. O Davi até, eu brinquei com ele aqui, né? Sobre pular de um prédio, né? Ele falou, não vou pular do prédio não, porque eu vou morrer. Aí eu fui perguntando, por quê? Por quê? Por igual menino novo, né? Até que o Davi chegou. Porque existe uma lei da gravidade. Eu falei, é exatamente isso. Existe uma lei natural que nos atrai para o chão. E dependendo da altura que eu der um salto, eu vou morrer. Porque o meu corpo, quando bater no chão, ele vai desacelerar. E os meus órgãos internos ali, eles vão explodir, né? Eles não aguentam, eles não são preparados para essa desaceleração momentânea ali, de um instante, né? É uma lei natural que me faz dizer assim, que aquele que pula de um prédio, né? Aquele que manda eu pular de um prédio, como eu estava mandando o Davi aqui, hipoteticamente pular de um prédio, falou, você é louco, Ricardo, eu não vou fazer isso não, porque eu sei que existem consequências. E da mesma forma nós vimos que existem consequências da desobediência das leis espirituais. E a gente não está nem aí, a gente quebra essas leis toda hora. Por que a gente não tem o mesmo cuidado que a gente tem com as leis naturais, que nos infligem, né, feridas e até a morte? A gente não tem esse mesmo cuidado com as leis espirituais. Isso mostra uma incoerência da nossa parte, assim, é gritante. Deus manifestou resumidamente essas leis espirituais que ele estabeleceu nos 10 mandamentos. E a gente rotineiramente está nem aí, quebra. E vamos sofrer as consequências, assim como sofremos as consequências pela desobediência da quebra às leis naturais. As espirituais nos trazem as mesmas consequências. E a transgressão gera a morte. Por isso todos morremos. Essa semana a gente esteve orando na igreja ontem, né? E mais uma vez eu lembrei de um amigo meu que formou comigo, reverendo Ramon. Ele está pastoreando uma igreja lá em Baixo Guandu. Ele tem um filhinho de 6 anos, tem gêmeos de 1 ano e pouco. A esposa engravidou agora de novo. E o bebezinho que está no ventre dela, 11 semanas, é anencéfalo e tem uma má formação na face. Os médicos dizem que ele vai nascer e tudo, né? Se a gravidez vier a termo, e vai sobreviver poucas semanas ali e vai morrer. É o natural. A gente sabe que Deus pode intervir nisso aí, mas é a coisa ordinária. Tirando o milagre, o que é ordinário é o que vai acontecer, é isso. E isso é a consequência disso aí, ó. É a transgressão que gera a morte. Lá em Adão, nós, a humanidade, abandonamos as leis espirituais e nós estamos respondendo por isso, sendo imagem e semelhança de Deus, uma criatura altamente responsável pelos seus atos, nós estamos colhendo isso. E inclusive um bebê que está no ventre da mãe dele. Muitos aí acham, né, que a criança é pura até tantos anos. Tem igreja que chega a botar até idade, né? 7 anos, 10 anos, não sei. E a Escritura nos diz que tudo é impuro debaixo do sol. É verdade que o bebê, ele não tem ainda o pecado factual, aquele pecado doloso, aquele pecado que vem do coração corrupto, mas ele está na raiz adâmica, ele pertence à família da humanidade que é pecadora. E aí eu falei, pecado não é aquilo que você fez, o que você faz agora, o que você vai fazer. Pecado é o que nós somos. E a lei de Deus foi dada, não foi para nos fazer evoluir, foi para mostrar o que nós somos. Paulo é muito claro nisso. Como que eu saberia que cobiçar é pecado se não estivesse escrito não cobiçarás? Por quê? Porque eu cobiço.
Já está em mim isso. Então a humanidade, desde o ventre, está caída e vai sofrer essas consequências. E eis aí o motivo de Deus ter vindo ser um substituto para a sentença que pesa sobre nós. No estudo de quinta-feira aqui em casa, né, nós estávamos estudando, nós estou fazendo um panorama bíblico da Escritura, né? Cada livro nós vamos estudar. Opa, passei sem querer aqui. Aí. E nós estamos em Gênesis, começamos agora. E essa questão, né, do pecado original é uma coisa que nos confunde um pouco, porque você pode argumentar assim: ah, mas quem pecou foi Adão e Eva. Eu não pequei como Adão e Eva. Então eu estou pegando o pecado deles? É aquela coisa que no profeta Ezequiel o povo fala com ele, né? Fala assim: uai, foram os nossos pais que mastigaram as uvas que estavam verdes, é o nosso dente que fica embotado, que fica sujo. Tipo assim, o filho levando o pecado do pai nas costas dele. Tem um negócio de maldição hereditária aí que defende exatamente aquilo que o povo falava lá, e o profeta falou: não, aquele que peca vai responder pelo seu pecado e vai morrer por ele. A questão do pecado original é algo muito mais profundo. Em que sentido? Eu perdi meu pai em fevereiro. Vou usar uma analogia nossa para ver se a gente consegue entender essa questão do pecado original. O meu pai, ele deixou um bem na família. Uma família de classe média baixa, nossa, né? Ele tem uma casa ali no bairro das Indústrias. Ele foi metalúrgico a vida inteira, trabalhou na Mannesmann, ali na região de Contagem. E tem uma casa ali. Eu e meu irmão, os únicos herdeiros, tudo em paz, graças a Deus, não precisou de justiça, de litígio nem nada. O inventário correu todo no cartório, tudo certinho. E uma das coisas que o advogado levantou, né, que o cartorário lá falou, é o seguinte: o senhor Raimundo, meu pai, né, ele tem dívidas. Porque se ele tiver dívidas, esses bens que ele deixou de herança, ou esse bem, né, a casa, ela vai cobrir essa dívida dele. Dívida que ele não tivesse dinheiro para pagar, não passa para os herdeiros. O herdeiro, ele não assume dívida dos seus pais. Se meu pai morresse devendo 1 milhão e ele não tivesse bem nenhum e tal, ficava para lá 1 milhão e acabou, morreu a dívida. Mas se ele tivesse devendo 1 milhão e a casa custasse 1 milhão, eu não ia ter herança nenhuma, porque é a dívida dele. Eu ia responder na herança dele. E é essa herança maldita que Adão e Eva deixou para nós. Nós não somos cachorro, gato, árvore, nós somos ser humano. E a vida que foi perdida, é ela que nós respondemos, porque veio lá de cima. E é por isso que nesse pacto, né, que foi feito, e o autor aos Hebreus trata muito disso, ele chama Cristo de testador ou fiador. Cristo é o nosso fiador. Cristo precisa entrar nesse meio aí para resolver o nosso problema. Porque senão nós vamos continuar na dívida. Nós não vamos ter direito a herança nenhuma. E Cristo é quem vem e nos faz co-herdeiros, como Paulo fala lá em Romanos 8, co-herdeiros com Ele. Nós somos irmãos. Ele nos adotou na família da fé. O Pai nos trouxe para isso. A coisa é maravilhosa demais. E assim nós vamos vendo que não há injustiça da parte de Deus. Se no nosso meio humano a gente já compreende essas coisas, Deus ilustrou isso muito bem, providenciando essas situações na nossa vida para mostrar esse problema que nós temos com Ele. Vamos continuar. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu tenho deixado esse texto aí em todas as nossas aulas, né, as introduções, para a gente lembrar aonde Cristo apelou quando ele foi interpelado pelos fariseus, né? E o tempo inteiro Cristo voltava para as Escrituras, especialmente para Moisés. Cristo sempre falava: assim está escrito. Cristo foi o maior defensor das Escrituras nessa terra. Por quê? Porque a Escritura é dele. Aí nós temos sobre a nossa natureza, né, continuando essa questão do pecado, algumas teorias sobre a nossa natureza humana. A gente tem uns grandes pensadores, né, que passaram pelo mundo aí, né? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele defende assim que o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Vocês já devem ter escutado isso por aí.
É a explicação dele, que o ser humano ele é bom por natureza. Ele nasce bom. E a sociedade, com o passar do tempo, vai corrompendo este homem. Nós temos também John Locke, é um outro empirista, né, em inglês. Ele diz assim que o indivíduo, né, o ser humano, ele é uma tábula rasa. O que ele quer dizer isso? É uma tábua branca, sem nada. Sendo necessário ser condicionado e modelado pela educação. Olha para você ver. John Locke diz que a educação, o conhecimento é que transforma o ser humano. O ser humano é neutro. Aí se eu instruí-lo para o que é bom, ele vai ir no caminho do bem. Se eu instruí-lo para o que é mal, ele vai para o caminho do mal. É a neutralidade que pode ser modelada. E nós temos também Thomas Hobbes, né, um outro pensador aí, que ele diz que o homem é o lobo do homem, que o homem é naturalmente mau. Que isso vem, ele sendo um naturalista, né, um materialista, ele diz que essa matéria aqui ela é má desde o princípio, e o homem é o devorador do próprio homem. E a gente vê nessas teorias humanas sobre o porquê as coisas são do jeito que são, né? A gente olha para o mundo e fala assim, gente, por que as coisas são assim? A gente olha para o nosso coração às vezes, os pensamentos que nós temos, as atitudes que a gente toma, e fala, Senhor, por que me vêm esses pensamentos à mente? Por que eu faço algo que eu sei que está errado? Paulo mesmo em Romanos 7, ele fala, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal está sempre diante de mim. Fala, há algo muito errado nisso. E as teorias humanas tentam explicar esse fenômeno, né? A bondade inata, quer dizer, a bondade que já vem desde o início. Outros defendem uma neutralidade inata, que já veio lá do início. E o outro defende a maldade inata. Mas ninguém chega no cerne do problema. Ninguém vai na questão do pacto, da aliança. E que o homem abandonou seu domicílio glorioso como imagem e semelhança de Deus. É a história. Infelizmente, queridos, nós estudamos isso aqui, nós colocamos a Bíblia, a palavra de Deus, e as igrejas fiéis, né, trabalham a origem do ser humano, o porquê as coisas são como são, porquê que o mundo está desse jeito. Você balança a cabeça, você diz amém, mas no dia a dia, na vida, você pensa, você corre o dia pensando exatamente nessas teorias desses caras aí. É algo assim incoerente. E a gente vai vivendo ansioso, vai vivendo depressivo, vai a trancos e barrancos, indo no tropeço vivendo, porque a gente não abraça a cosmovisão bíblica, a visão de mundo bíblica. As coisas são do jeito que são porque o homem negou a Deus e abraçou a sua própria vontade. O homem se tornou egocêntrico. Ele quer realizar os seus desejos, as suas vontades. Ele deseja ardentemente atender a sua ânsia, ao invés de atender ao seu Criador. Para isso nós fomos feitos, para adorar e servir ao nosso Criador. E isso é o ápice do nosso prazer. Pensa, queridos, vocês que estão me escutando aqui, no maior prazer que você possa sentir, sei lá, com comida, com dinheiro, com sexo, o que você quiser pôr aí. O prazer do ser humano, o maior deles, é quando ele está em consonância com seu Criador e atende ao propósito ao qual ele foi feito, que é adorar a Deus e gozar esse prazer o resto da vida. Não tem comida, não tem dinheiro, não tem sexo, não tem fama, não tem nada que vá pagar isso. Paulo ele chega a dizer, né, que ele considerou isso tudo como esterco, como estrume, por amor de Cristo, que era onde o prazer dele se avolumava, né, ele sentia esse prazer. E é essa caminhada que a gente vai tentar encontrar esse tesouro, como Jesus fala na parábola do tesouro, né? O homem que acha um tesouro no terreno, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno. É isso. Quando o Espírito Santo nos abre os olhos para ver a maravilha da glória de Cristo, você abandona tudo o que você tem para você conseguir conquistar aquilo. Porque você foi desvelado, um véu foi tirado da sua fronte para conquistar isso. Vamos caminhar.
O que as escrituras dizem? Nós vimos, né, a teoria aí da bondade, da neutralidade e da maldade. Mas e a Bíblia? Tem um meme que corre na internet aí de vez em quando e fala assim: a Bíblia em primeiro lugar, depois talvez o que você acha. Parece até meio grosseiro, mas é exatamente isso, viu? Em primeiro lugar a Escritura, depois talvez o que você acha. Então vão vir uma série de textos aqui agora. Nós vamos fazer breves comentários, né, complementando a aula passada, e entrando nessas teorias e combatendo essas teorias e mostrando, olha, a situação do ser humano é essa aqui, ó. Não interessa o que você acha. O seu Criador, o seu Feitor, o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo de você e de todo o resto que ele fez, é isso aqui. E se você continuar temando, achando que é aquilo que você pensa que está certo, você vai continuar dando murro em ponta de faca. E a gente está aqui só para ser informado por Deus. Deus, ele não está pedindo a nossa opinião. Ele simplesmente está falando assim, olha, a coisa é desse jeito. E tem solução. A solução que ele providenciou. Vamos prosseguir. Quem que abre o som aí e me ajuda aí nas leituras? Igual a gente faz toda semana. Vamos lá. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Obrigado, Rebeca, né, que falou? Obrigado, viu, Rebeca? Gente, simples assim, Eclesiastes. Deus nos fez retos, justos. Para mim, essa palavra justo, ela é muito significativa. De formação, eu sou mecânico. E eu estudei no Cefet. E a gente mexia com desenhos, com peças, com tudo, né? E uma peça, para mim, justa, ela é muito clara, essa palavra justo. É muito clara, é uma peça que ela não fica nem folgada e nem agarrando. Ela é justa. Isso é muito claro. O que é justiça? É aquela coisa que foi feita para aquilo, sem pôr e nem tirar. Ela funciona exatamente para o que foi feito. O homem funcionava assim com Deus. Mas nós, né, os homens, buscamos todo tipo de maldade. Tem uma tradução que fala assim, nós nos enfiamos em todo tipo de confusão. Impressionante isso. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Olha que interessante, confirmando o que o autor dos Eclesiastes disse, né? Salomão registra lá. Tudo que Deus fez era justo, era tudo muito bom. O resumo do Éden, né? Tudo muito bom. E foi o sexto dia da criação, quando ele nos cria, ele vira e fala, né? Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. E ele nos traz à vida com essa imagem e semelhança. Semana passada nós vimos o que significa imagem e semelhança, né? É muito mais do que questão de sentimento, de sentidos. É o pacto que ele nos propõe de sermos os corregentes dele aqui na Terra. Quando a criação olhava para nós, toda a criação, quando ela olhava para nós, ela via Deus. É exatamente essa é a imagem e semelhança, a representação. O Moisés, quando registra o Gênesis, ele falava para um povo que estava saindo do Egito depois da escravidão. E aquela época era muito comum que os dominadores do mundo, né, quando eles iam conquistando terras, dominando povos, eles construíam estátuas dos seus imperadores e colocavam essas estátuas nos limites do seu reino. E aquela estátua ali naquele lugar, né, na fronteira do reino, era o próprio imperador. Era a sua imagem e semelhança. Se alguém chegasse ali, por exemplo, jogasse um tomate podre na estátua, um ovo na estátua, ele estava agredindo, era o imperador, não era a estátua, não. E por isso Moisés usa esse palavreado de imagem e semelhança de nós com o nosso Deus. Quando Deus nos põe no jardim do Éden para cultivá-lo, para nós multiplicarmos, ele estava colocando a si mesmo aqui representados em nós, imagem e semelhança. E a criação se subjugaria a nós,
de forma doce, de forma tranquila, sem conflito, sem guerra, sem nada. Novamente, o Salmista 8, né? Nós éramos apenas um pouco menores do que o próprio Deus. Deus colocou um limite ali no Éden, falando assim, olha, só não toca e não coma desse fruto aqui. Ó. É um limite, assim, vocês só não são Deus. Então, eu coloco essa limitação. E vocês foram criados para obedecerem e terem o prazer de desfrutar todo o resto. Só isso aqui que é o limite. O limite entre vocês serem ou não Deus. Isso é espetacular, esse limiar. Quase vocês são Deus, mas não são. Vocês são seres humanos. Mas o nosso orgulho gritou mais forte. Quem abre aí, lê para nós, por favor. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Obrigado, Liliane. Essa é a narrativa, querido. Semana passada nós lemos o trecho de Gênesis 3 completo, né, de 1 a 7, e vimos lá que Satanás, ele instiga a razão e os sentidos. É o mistério que o ser humano corre atrás desde o início, né? Os antigos filósofos gregos, eles tinham aquela... Quando você vai em Platão, Platão imaginava o mundo das ideias, das formas perfeitas, né? A razão. Aristóteles já era o homem da terra, o homem da matéria, o homem do natural. A gente caminha para a escolástica, né? O período ali do século X em diante. A gente tem os nominalistas e os realistas. Os realistas eram os homens da matéria, da terra. Os nominalistas, os homens da razão, da mente. Se você vai um pouquinho mais para frente, você tem no iluminismo os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas são os homens da razão. Os empiristas são os homens da matéria, dos sentidos. É o olho, é o tato, é o olfato, é o experimento. Por isso que é o empirismo, né? Vocês estão vendo que isso não é coisa nova, não. Já estava lá no Éden. Porque o registro de Moisés diz assim: vendo que o fruto era agradável, você vê os olhos, né? Vendo. E bom ao paladar, aos sentidos aí, né? E bom para dar entendimento, olha a razão. Tomou Eva do fruto, comeu, deu ao seu marido, comeu. E então aí fala, se abriram os olhos. Abriram-se os olhos. Deixa eu só abrir a porta para minha cachorrinha aqui. Vai embora aqui. Vai. Então se abriram os olhos, eles adentraram um local que não era permitido a eles adentrarem. Eles tentaram ser o próprio Deus. Satanás fala isso, né? Pois ele sabe que do dia que comeres deste fruto, sereis conhecedores do bem e do mal, e sereis como Deus. É a palavra de Satanás. É como ele instiga, né? Essa vontade. E desde o início, desde a queda, ao invés de vir o arrependimento, já mostrando que o arrependimento ele é um presente, como Paulo diz, né? Ele é um dom. A gente precisa da fé, a gente precisa da graça para se arrepender. E é um presente, isso tem que vir de Deus. Isso não é produzido em nós. Ali já fala que Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles costuraram folhas para se cobrirem. Eles tentaram resolver o problema com a mão deles. Eles tentaram dar conta daquilo que aconteceu por eles mesmos. E eles já se afastaram. As trevas adentraram. Eles criaram uma autonomia que os matou. Uma independência que os levou à morte. E essa foi a consequência dessa desobediência. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Olha que relato espetacular em Gênesis 5. Lá em Gênesis 1 e 2, a gente vê que Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. No capítulo 3 veio a queda, veio a desobediência, veio a tentativa de nós sermos autônomos, independentes. E quando Adão teve o seu filho Sete, depois da morte de Abel, né, quando Caim mata Abel, Eva
gerou mais um filho, Moisés faz questão de registrar como boca de Deus que agora a humanidade ela não é pura, ela não é mais pura, ela não é mais limpa, imaculada. Agora ela não é a imagem cristalina de Deus. Adão gerou um semelhante a ele, a sua imagem. Isso é significativo demais, queridos. Há um ruído aí agora. Nós continuamos sim, sendo imagem e semelhança de Deus, mas agora nós somos uma caricatura. Uma imagem torcida, quebrada. Uma imagem que se perdeu, está nebulosa, está deformada. Por isso que o registro fala, né? Gerou um filho conforme a sua imagem. Agora tem um problema entre Deus e nós. Existe um problema. E que problema que é esse? Isaías fala: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós para que eu não os atenda. É o pecado. É a transgressão da lei, como a gente viu. Vocês, nós, né, vocês, Deus falando à humanidade, né, vocês agora têm um ruído. A realidade não é mais clara para vocês. Gente, nós estamos vivendo tempos. Olha o que está acontecendo de momentos da gente ter que negar os nossos próprios sentidos e chamar um homem de mulher. E ai de você se falar que aquele homem é homem. São esses tempos. Você precisa negar a realidade. Esse ruído adentrou e está acelerado esse processo. Quem lê para nós? Vamos lá, queridos? O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. É isso aí. Sem titubear. São momentos antes do dilúvio. O dilúvio que acontece nesse meio aqui, do capítulo 6 até o capítulo 8, ele é um prenúncio daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Jesus falou sobre o dilúvio, equiparando o dilúvio à sua segunda vinda. O apóstolo Pedro falou isso na carta dele, equiparando também o dilúvio à segunda vinda de Cristo. Eles falam assim: porque a volta do Senhor será como nos tempos de Noé. Eles comiam, eles bebiam, eles se davam em casamento e veio o fim. O dilúvio é uma avant-première do terrível dia da volta de Cristo, onde o juízo vai ser instaurado. Eu tenho um problema muito sério com alguns tipos de EBD, para crianças especialmente nessa questão do dilúvio. Quando as classes de EBD vão ensinar os meninos, né, a arca de Noé e tal, aí você vê aquela arquinha de Noé toda fofinha, as cabecinhas dos bichos saindo para fora da arca, né, uma girafinha, um leão, uma onça, e romantiza um momento que não é romântico. O mundo estava sendo destruído. Era o juízo de Deus sobre a humanidade, e só 8 foram salvos, Noé e a família dele. Então não é bonito o negócio, não. E a gente precisa deixar as nossas crianças, dentro, obviamente, dos limites, né, do conhecimento e do entendimento delas, que o evento do dilúvio da Arca de Noé foi um evento em que Deus estava extremamente irado com a humanidade por causa disso aí, ó. E ele levou ao fim aquela geração, mostrando o que ele vai fazer lá no final. Essa é a história do dilúvio. Quem lê para nós? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei os seres vivos. Obrigado. Vocês estão vendo, gente? Se Deus fosse observar os pecados que há em nós, quem subsistiria? É o que o salmista diz, né? Salmo 130 ou 131, não me lembro. Ele ora e fala: Senhor, se o Senhor for olhar pecado, quem que vai viver? É uma pergunta retórica, né? Ninguém. E já em Gênesis, já aí milênios antes, o próprio Senhor falou: se eu for destruir por causa do pecado do homem e da sua maldade, não tem chance.
Então ele falou, a criação ela vai ser preservada. E Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele diz que a natureza, né, a criação, ela geme em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ela está em cativeiro, ela quer ser liberta dessa maldição que ela foi submetida. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Meus amados, presta atenção aqui. A gente lê um texto deste do Salmo, que é o Salmo que Paulo usa lá em Romanos 3, e a gente fala assim, Deus tem razão, né? Esse povo aí é ruim, esse povo aí pratica o mal, é corrupto. A gente, quando lê um salmo desse, muitas vezes a gente tem a postura daquele fariseu lá no templo. O fariseu estava em pé na frente de todo mundo, né? Orando, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esses pecadores. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Aí tinha um publicano, né, um cobrador de impostos, no fundo do templo, não conseguia nem olhar para o altar, como a palavra registra, né, batia no peito falando assim, ô Senhor, tem misericórdia e se compadece desse pecador. Aí Jesus fala assim, o publicano saiu justificado, o fariseu não. Porque esse salmo está falando de nós, queridos. Quando a gente se depara com a lei de Deus, não existe, eu cumpro 60% da lei, eu cumpro 80%, eu cumpro 99,99% da lei. Isso não existe para Deus. Deus nos exige a perfeição. Sede perfeitos porque o vosso Pai é perfeito. Então isso aí somos nós. Quando nós tomamos as nossas atitudes de egoísmo, de lascívia, de avareza, de pornografia, de qualquer ato que ofenda a integridade de Deus. E eu estou dizendo aqui que muitas vezes a gente comete e a gente se arrepende, a gente chora e diz, Senhor, por que isso está vindo na minha mente? É porque a gente é isso aí, ó. Corrupto, praticantes do mal. E Deus ele seria extremamente justo se ele nos desse a pena que foi estabelecida, que é a morte. Então cuidado quando nós lermos esses salmos, né, onde o salmista ele coloca essas situações de corrupção, porque a gente sempre pensa no pecado escabroso, né, aquele pecado grande, o adultério, a homossexualidade, o não sei o quê. A gente sempre põe o pecado do outro grande e o nosso a gente costuma abafar. A gente é implacável para julgar o próximo no pecado dele e a gente tem uma autoproteção terrível quando a gente vai olhar para o nosso. Então lembrem-se, Deus nos exige a perfeição. Por que a gente precisa ser coberto com o sangue de Cristo? Porque ali está a perfeição. Nós somos o Jacó diante de Isaac. Quem lembra aí do episódio, né? Isaac já era cego, Esaú já ia pegar a bênção lá do pai dele. Ó, você vê, a família toda cheia de rolo, né? Aí a mãe escuta, Rebeca escuta que Isaac ia dar a bênção da primogenitura para Esaú, e Isaac pede a Esaú uma caça, um guisado, né, de caça lá. Aí Esaú sai para caçar. Aí Rebeca, a mãe, vira e fala assim com Jacó, irmão gêmeo de Esaú, que ela gostava mais de Jacó. Ó, seu pai vai dar a bênção. Esaú, deixa eu te vestir aqui com as roupas do seu irmão, deixa eu botar aqui uma pele de cordeiro em cima de você aqui, porque Esaú era peludo, né? Pro seu pai, quando ele sentir o cheiro e botar a mão no você, porque ele é cego, ele vai pensar que você é Esaú e você toma a bênção do seu irmão. Olha que rolo, gente. Esses são os personagens da Bíblia. Mas é assim que Deus nos vê. É pelos méritos de Cristo em nós. Não é por nossa causa. Porque se ele olhar para nós de acordo com isso aqui, olha, um mal que a gente tivesse praticado nessa vida, diante da infinitude da grandeza de Deus, é um abismo. Então, quando nós julgarmos as nossas obras, entenda, elas precisam ser perfeitas. E nós perfeitos, sem nunca termos cometido um erro. E só a nossa origem já é um problema. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. O problema já está lá. Volto a dizer, não é o que a gente faz, fez ou vai fazer. É o que a gente é.
Vamos prosseguir. A oração de Davi, né? Quando Davi adultera. Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Aí Davi adultera, toma a mulher de Urias, a Batseba, manda matar Urias. Davi faz uma lambança terrível. Precisa do profeta Natan chegar o dedo na cara de Davi, com aquela história lá da ovelhinha, né? Natan chega para Davi e fala assim: ó rei, no seu reino tinha um homem pobre com uma ovelhinha, a família dele. E essa ovelhinha era como se fosse um membro da família, comia até na mesa deles a ovelhinha. E tinha um homem rico, cheio de ovelha, com seus rebanhos, e que recebeu uma visita. E ao invés de sacrificar uma ovelha do rebanho, ele tomou a ovelhinha do pobre lá e matou a ovelhinha. Aí Davi se enfureceu, né? Quem que é esse aí que nós vamos mandar matar essa desgraça? Aí Natan vira: esse homem és tu, ó rei. Aí Davi desmancha, né? Que ele estava fazendo ali uma metáfora com Urias e a esposa dele, Batseba, e Davi toma a mulher do cara, e Davi já tinha casamento, já tinha mulher, já tinha o reino, já tinha tudo. E aí Davi registra esse salmo. Deus ia matar Davi, meu filho. Aí Davi arrepende. E aquela coisa do arrependimento é interessante, né? Nós não temos condição de avaliar, nós seres humanos, mas Deus conhece. Morreu aquele menino, né? Quem é mais velho é igual eu, olha eu chamando o povo de velho, né? Aquele menino Guilherme de Pádua que matou a Daniela Pérez, né? Eu lembro na época, quando passou lá o Globo lá espetacular, sei lá, aquela tomada da Rede Globo, né? E falando do assassinato e tal, foi chocante aquilo. Eu era menino, assim, adolescente. E esse cara foi preso, o Guilherme de Pádua e tal, cumpriu a pena, não sei o quê, e converteu, conheceu o evangelho, se tornou pastor. O que eu digo numa situação dessa? Ô, queridos, eu falo o seguinte: se realmente o Espírito Santo mostrou esse homem o pecado dele, que é a alçada do Espírito Santo, né, convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele está no céu agora. E ponto final. É algo assim impressionante. Se ele realmente creu que ele é pecador, que muito mais do que o assassinato da menina, né, da Daniela Pérez, todos os outros pecados da vida dele, diante de Deus, são abominação, e ele entendeu que ele tinha que estar naquela cruz no lugar de Cristo, mas Cristo tomou e tirou ele de lá, justificado está. Porque o meu justo será justificado pela fé, não é pelo que ele faz. Isso é loucura. E Davi na mesma coisa. Olha o que Davi registra: pequei contra ti, falando com Deus. Somente contra ti fiz o que era mal aos teus olhos. Tipo assim, ô Deus, não tem Urias, não tem Batseba, não tem reino, não tem nada. O meu problema é com o Senhor. É igual o Guilherme de Pádua, não tem a Glória Pérez, que era a mãe dela, não tem ela, não tem o marido, não tem filho, não tem ninguém. Tem eu e o Senhor aqui. E eu tô na água. Quando o véu é tirado e cai realmente a ficha, o inferno abre debaixo do pé do cara, ele entende isso. É o que Davi faz aí. Olha, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. Sabe aquela coisa que você se desarma completamente? Você fala assim: eu vou falar o que diante de Deus? Eu vou me defender como? Ele já corta completamente qualquer tentativa de autojustiça e fala assim: Senhor, o Senhor tem razão no que o Senhor fala. E o Senhor é justo no teu julgamento contra mim. Não tem mais ou menos: ah, não, mas eu fiz porque eu estava com raiva, é porque minha mulher mandou, é porque... Não tem. Ele reconhece. Simples assim. Fala: o Senhor é justo, o Senhor tem que me matar. Aí ele vem: pois sou pecador desde que nasci. Olha aí. Não é o que eu fiz, o que eu faço agora, o que eu vou fazer. É o que eu sou. É de geração. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Olha a oração de Davi. Queridos, a nossa questão com Deus é que a gente fica cheio de desculpa. Quando a gente peca, seja qualquer pecado que seja, qualquer transgressão que a gente cometa, a gente sempre vai ter uma justificativa. Ah, mas eu fiz por causa disso. Ah, eu estou justificado porque aconteceu aquilo. Ah, fulano é assim assado. Ah, meu marido é assim. Ah, minha esposa é assado. Ah, minha igreja, meu irmão lá da igreja que fez isso, eu vou fazer aquilo outro. O que Deus quer é isso aqui, ó.
A verdade no íntimo. Senhor, eu pequei é porque eu sou ruim. E se o Senhor não me limpar, eu não fico limpo. Se o Senhor não tirar essa impureza e me purificar, eu vou continuar impuro. É isso que Deus deseja do nosso íntimo. É assumir de fato e de verdade essa responsabilidade. Não adianta só palavra, oração bonita, igual o fariseu lá com o que Jesus falou, né? É no íntimo, igual o publicano lá no fundo. Ô Senhor, tem compaixão deste pecador. É no secreto do seu quarto, chorando o seu pecado. Vamos continuar. Quem lê para nós? Eu tô achando que nós vamos ter que ir semana que vem, viu? Nós estamos na metade aqui. Quem lê para nós? Ouve minha oração, Senhor. Escuta minha súplica. Responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Simples assim. Liliane é advogada, né, Liliane? Sou. No dia do meu julgamento lá de Deus, eu vou te contratar de advogada, viu? Você me livra lá, viu? Você tá vendo? É isso. É reconhecer... Gente, se Deus ele tem a perfeição da justiça e ele examina o mais profundo do recôndito, do escondido do meu coração, o que eu vou fazer? Que desculpa que eu vou levar? Não tem jeito. Diante de ti ninguém é inocente. Não tem. Olha o que o profeta Jeremias diz, né, sobre nós. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Eu tenho lá um negão lá da Etiópia. Ele pode mudar a cor da pele dele? Não pode. Eu tenho um brancão lá da Europa. O brancão até pode fazer um bronzeado, alguma coisa assim. Mas tá no sangue dele. É a raça dele. É o que Jeremias fala. O etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as suas manchas? Então perceba aqui que não é meramente o exterior. É algo do DNA. Ninguém vai mudar o meu DNA. Ele é do meu pai e da minha mãe. Se o meu pai e minha mãe eram negros, o meu DNA é negro. Se o meu pai e minha mãe eram brancos, o meu DNA é branco. Se meu pai e minha mãe, o DNA deles é o que for, é o que eu sou. O leopardo, mesma coisa. Quem que vai tirar as manchas dele? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Ponto final. Não tem jeito. É o que nós somos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quem em sã consciência se livra de toda a falsidade, de toda a hipocrisia e reconhece, não, realmente, eu sou isso aí que a Bíblia está dizendo? Ninguém. A gente vai tentar de alguma forma se esquivar aqui, achar uma brecha aqui, outra ali. A gente precisa orar, Deus, Senhor, me mostra isso aí. Porque naturalmente o meu coração vai me enganar e vai dizer, não, você não é tão ruim assim não. Você até faz isso, você até ajuda lá no projeto da criança lá, você até dá a cesta básica, você até dá o sopão. É essa percepção espírita, né, da nossa época de boas obras ser meramente uma troca com Deus e que o problema está resolvido e eu estou evoluindo. Não é isso não, queridos. A perfeição é exigida. Vamos prosseguir. Falta 10 minutinhos. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Jó 14:4. Jó falando ali da geração humana, né? Olha que coisa, né, gente? Um homem e uma mulher. Como que nós vamos tirar algo puro do que é impuro? Não tem jeito. Simples assim. Se Deus não confia nos próprios anjos, olha quem que foi trazido, né, para o assunto, os anjos. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa os seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Somos nós, querido, nós viemos do pó. Deus vai dar confiança para nós. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. Essa é a nossa situação. Eu fico vendo aí às vezes algumas igrejas, eu não digo nem igreja, né? Autoajuda mesmo, e
E a nossa geração, a geração do existencialismo, né? O existencialismo é uma filosofia de vida que defende que você merece ser feliz. Essa é a finalidade da vida, é a sua felicidade, você é o centro. E tem um filósofo aí dessa linha existencialismo, né, Jean-Paul Sartre, ele tem aquela famosa frase dele, né, a existência precede a essência. E tem crente botando isso aí no Facebook, no Instagram, achando lindo. Isso é a fala do diabo, lá do Éden. O que ele quer dizer com isso? A existência, né, a minha vida, o meu dia a dia, a minha caminhada por este mundo, ela vai definir aquilo que eu sou, a minha essência. Quer dizer, não existe uma essência inata no ser humano. Ela é construída. Da onde que vem essas ideologias de gênero? E gente até querendo agora é ser bicho, ser árvore. A gente viu uns casos desses na Europa aí. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Porque o ser humano está entrando num vórtice de decadência e de desespero tão grande que esses camarada maluco aí aparecem durante a história, né, dito pensadores, e soltam as frases dessa aí, e o povo abraça aquilo. Por quê? Porque é extremamente agradável ao coração corrupto. Eu posso ser o que eu quiser. E mais impressionante ainda, na nossa era tão sensualizada, e eles encontraram ali, né, a psicanálise freudiana com o marxismo, né, e juntou aquilo ali na escola de Frankfurt, da onde vem esses demônios aí pregando essas coisas, e aí liberou a sexualidade humana. Você faz o que você quiser, você não tem de responder por nada, porque você é autônomo, você é independente, você não presta contas a ninguém. Toma cuidado ali, bota uma camisinha, vê com quem que você transa e tal, e liberte-se. A existência precede a essência. Não é homem e mulher só não, é homem com homem também, pode ir lá, homem com mulher. É homem com bicho. É em grupo, e vai. Tá chegando um momento em que não fará mais sentido, presta atenção no que eu vou falar aqui, se falar em homossexualidade, em bissexualidade, em pansexualidade, o que você quiser, o nome que você quiser dar, não vai fazer mais sentido, porque nós estamos chegando no hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer a despeito de como ele venha. Não interessa mais. É exatamente a filosofia existencialista. Se te faz feliz, então não tem problema. Esses tempos estão acelerados. Nunca antes na história, eu parafraseando aqui, né, um dito popular aí, se viu tamanha gravidade no que a gente tem visto. E isso chegou no ápice. E quem é o ápice da criação? No homem. Antes o pecado ele era externo, né? Ele acontecia fora de nós. Os pensadores do nosso século, eles conseguiram atingir e levar essa mácula, essa mancha, para a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Eu não sou homem, eu sou uma mulher. Não tem esse negócio de Deus. O tolo diz no seu coração, não tem Deus. Eu não fui criado por ninguém, eu que me defino. É eu que digo aonde eu vou, onde os meus pés são colocados, aonde eu aconteço e vivo. Vocês conseguem perceber o tamanho desse problema que nós estamos chegando? E aí vem as autoajudas, e dentro da igreja a gente vê isso, né? Não, você pode, confie em si mesmo, busque a força que está dentro de você, a luz que existe dentro de você. Você tem capacidade para derrotar os inimigos, a sua vitória. Ainda bota até o nome de Deus no meio, mistura um versículo bíblico, alguma coisa assim, e vai exaltando o ser humano, vai exaltando o ego, ao invés de mostrar a Bíblia, ao invés de mostrar aquilo que nós somos. Que nós somos isso aí, ó. Traças. Tá vivo agora? Eu vou desligar aqui a aula daqui a pouquinho. Vou ir lá pro Jardim Vitória, né? Como eu comentei para vocês, tem o trabalho das crianças lá hoje, da UCP. No caminho aqui, um caminhão pode passar em cima de mim aqui na moto lá e me matar, igual traça. Me rebentar todo. Morreu. Amanhã faz 2 dias, minha mulher e minha família vai chorar, ninguém mais no mundo vai lembrar, e nem sabe quantos milhares, milhões de pessoas estão morrendo, nascendo. E é isso. Igual traça.
vindo do pó, voltando para o pó, facilmente destruídas, vivas de manhã e mortas ao entardecer. A Bíblia, queridos, ela nos humilha. Ela nos coloca no nosso lugar. E no momento em que o desespero chega, fala, Senhor, e não é verdade isso tudo aí que está escrito? Deus dá uma solução. Então tá aqui, ó. Resolveu o problema, que é Jesus Cristo. Querido, semana que vem a gente continua, para não fazer nada correndo, né? Eu estou no slide 20. Tem mais 11. Só que tem uma tabela aqui de Santo Agostinho que ela leva um tempinho para ser explicada. Então vai dar direitinho. Semana que vem a gente consegue encaixar e terminar de ver aí o que as escrituras dizem sobre nós. A humanidade de um lado tentando se defender e a escritura nos desmontando do outro lado, falando assim, ó, não confia na força do seu braço, não. Confia no Senhor. Deus abençoe, viu? Que vocês tenham um bom dia. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tá aqui, ó. Beleza. Deus abençoe e um abraço para todos. E semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui de novo. Um abraço, viu? Amém, um abraço. Tchau.